E aí, doutor Gustavo, será que eu posso ou eu consigo tirar meu remédio de pressão? Essa pergunta eu recebo todos os dias. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, um pouquinho sobre pressão arterial, um pouquinho sobre uma das doenças mais prevalentes do mundo. Essa é uma discussão que eu tenho praticamente todos os dias aqui na clínica. Todo paciente me pergunta, olha, eu já tomo isso há muito tempo, é possível suspender? Eu tomo 2, 3 antihipertensivos, e aí, como é que é feito? Não, porque a medicina fala de fato que é uma doença crônica e que eu nunca mais vou conseguir tirar meu remédio. Será que é verdade? Eu digo a vocês que não. Porém, precisamos ter algumas coisas para a gente poder conversar e principalmente entender de fato o que é essa coisa da hipertensão, se existe realmente um fator genético importante, quais são as possíveis causas e quais são as possíveis medidas que podem ser tomadas para que a gente possa pensar em suspender ou mesmo reduzir os antihipertensivos. Eu vou inicialmente deixar vocês cientes de alguns conceitos importantes. Existem 2 grandes conceitos importantes da hipertensão arterial. Uma é chamada hipertensão essencial ou primária. O que é isso? É uma hipertensão que, a rigor, nós não temos uma causa muito bem definida. Não se sabe muito bem a causa. Então nós chamamos de primária ou essencial. E isso corresponde a mais ou menos 95% das causas de hipertensão arterial. Por outro lado, 5% são causas secundárias, ou seja, alguma coisa está levando aquela pessoa a ter uma hipertensão arterial, ou seja um tumor de suprarrenal, seja uma estenose de artéria renal, enfim, existem causas secundárias que, se eu cuidar, eu desapareço e curo, de fato, essa hipertensão arterial. Mas esses 5%, como o próprio número diz, é muito pequeno, ou seja, muito pouca gente que se enquadra na hipertensão secundária. Então, é a hipertensão primária que a gente tem que entender. Existem várias questões que nós não podemos deixar passar, que são próprias, de fato, da hipertensão arterial, ou seja, são fatores de riscos que podem levar. Então, independente da gente estudar aquele paciente com pressão arterial, existem algumas coisas que eu tenho que entender. Desde alterações psicossociais, que podem levar a estresse, a preocupação e, claro, como consequência, um aumento da pressão arterial. A gente sabe que existe uma relação da urbanização muito grande, ou seja, comparação com pessoas de grandes cidades, com poluições, por exemplo, comparado com pessoas que moram em lugares que não têm isso, há uma incidência diferente. Sobrepeso ou mesmo obesidade interfere, sedentarismo, ingestão maior ou menor de sódio, distúrbios do sono, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, excesso de álcool, etnia. Sabemos que há relatos e há trabalhos que alguns mecanismos de hipertensão, principalmente tendendo a mais vasoconstrição nos pacientes de raça negra. Então isso é uma outra questão que a gente precisa sempre entender e conhecer. Idade, claro, a tendência da nossa idade é que a gente tenha um aumento da resistência vascular periférica, aumentando a nossa pressão arterial. E claro, existem remédios, medicamentos que a gente acaba tendo como efeitos secundários uma pequena elevação da pressão. Então, isso tudo precisa entrar dentro da nossa análise quando a gente está diante de um paciente com hipertensão arterial. E é claro, cada vez mais essa ação é absolutamente centrada na pessoa. E eu volto a dizer para vocês uma coisa que vocês vão ouvir muito eu falando aqui. Entendam que as recomendações mundiais são recomendações populacionais, ou seja, provavelmente não vai encaixar para todo mundo. É o tal do terno, que tem que servir para mim, mas também tem que servir para uma pessoa de baixa estatura e de um gigante da NBA. Isso não pode, não dá. Cada um vai ter que ter o seu terno. Então, essa ação centrada na pessoa é imperativo quando a gente fala da hipertensão, porque senão vira receita de bolo. Todo mundo vai no cardiologista ou no médico, mede determinado nível de pressão, já tem uma escalinha ou mesmo aqueles remédios de preferência daquele médico e olha, toma aqui agora pro resto da vida. Como é que essa ação centrada na pessoa precisa ser? A gente tem que entender como é que é o gerenciamento do estresse dessa pessoa, a gente precisa conhecer a qualidade do sono dessa pessoa. Por exemplo, pessoas que dormem mal, pessoas que têm insônia, pessoas que têm apneia do sono, por exemplo, têm muito mais dificuldade para o controle da hipertensão arterial. E muitas vezes é uma grande fonte
adicional de uma hipertensão secundária, ou seja, se eu controlo, por exemplo, uma apneia do sono tratando, eu reduzo a pressão arterial desse paciente e mesmo controlo muito melhor. Controle de peso, como que está esse peso desse meu paciente que está aqui na minha frente? Abuso de álcool, alimentação, se faz ou se não faz atividade física, tudo isso precisa estar dentro da nossa avaliação, centrado na pessoa, compreendendo o que está acontecendo. Claro, né, pessoal, existem algumas coisas muito clássicas do diagnóstico da hipertensão, que tecnicamente a gente precisa de 2 medidas, pelo menos, dias distintos, acima de determinado número. Hoje as nossas diretrizes, nós tivemos algumas modificações, ou seja, a gente considera pela diretriz uma pré-hipertensão entre 120 a 139 milímetros de mercúrio de sistólica e ou 80 a 89 de diastólica. Isso foi uma grande polêmica recente. A própria diretriz mostra que esses pacientes eles já devem ser compreendidos de uma forma individual. E é assim que eu também compreendo. Não é hipertensão ou pré-hipertensão na minha visão. O que a gente tem é sempre individualizar aquela pessoa e entender até mesmo quais são os fatores de riscos que podem não atuar agora, mas que vão levar a um risco de hipertensão logo ali na frente. Todas as primeiras consultas, isso é muito importante para vocês não esquecerem, pelo menos de questionar o seu médico. É imperativo dentro do exame clínico, pelo menos da primeira consulta, ter a medição dos 2 braços. Por que isso? Primeiro, porque a gente pode ter uma pequenina diferença fisiológica, 12 por 7, 11 por 7. Mas eu posso ter 12 por 7, 20 por 10. E como é que eu vou saber? Eu só vou saber se eu medir. Então é muito comum muitos pacientes me procurarem e na primeira consulta eu fazer o exame clínico como precisa ser feito e os pacientes se assustarem. Ué, mas nunca ninguém mediu. Nunca ninguém mediu porque estavam errados. Eu preciso saber. Mas qual a causa de um 20 por 10 de um dos lados? Por exemplo, uma obstrução de uma artéria subclávia. E eu vou ali, coloco um stent, é uma causa secundária de hipertensão. Então é importante eu saber isso, é importante eu cuidar disso e é importante eu ter isso em mente. Mais uma vez, individualizando a pessoa. A partir dessas informações, a gente vai dar aquelas orientações habituais para o nosso paciente. Quais são orientações habituais? Melhorar o peso. Nós sabemos que redução de peso tende a reduzir pressão arterial. A gente sabe que determinadas intervenções dietéticas, que nada mais é do que melhorar a qualidade da alimentação e até mesmo reduzir muito sal da comida. E aí eu já digo para vocês qual é o maior vilão quando a gente fala de sal e hipertensão arterial. É o saleiro em cima da mesa. Não tenham medo do sódio. Sódio é fundamental para a gente estar vivo. Mas o excesso, como qualquer excesso, não é bom. E geralmente o saleiro da mesa, que é aquele salzinho que vai na salada, que é aquele salzinho que vai em uma batata ou em alguma outra coisa que você deseja melhorar o sabor, esse a gente não controla. Porque tecnicamente a gente já tem sal na comida em si temperada. E deve ter. O problema é que esse salzinho adicional a gente perde a mão e de fato a gente não consegue ter uma qualidade melhor de quantidade, diria, desse sódio. Álcool pode parecer bobagem, mas o álcool em excesso é uma causa secundária de hipertensão arterial. Portanto, precisamos ver, a gente viu muito isso na pandemia, né, meus amigos? Eu tenho pacientes que até hoje têm hábitos da pandemia, que consomem uma garrafa de vinho por dia. Isso já passa de qualquer limite, isso já é alcoolismo. É verdade. Tabagismo, sabemos que o próprio ato de fumar, a gente causa uma vasoconstrição no vaso muito grande, fazendo elevação momentânea da pressão arterial. Se eu tiver uma plaquinha ali obstrutiva, eu posso romper essa plaquinha por vasoespasmo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. E a gente sabe que os números, quando a gente fala em redução de pressão arterial, são números muito claros e muito robustos. A gente sabe que uma redução da pressão sistólica, que é a pressão máxima, de 10 milímetros de mercúrio, reduz em 33%
o risco de AVC. E quando a gente já teve um AVC, essa mesma redução de 10 milímetros de mercúrio pode reduzir até 27% a chance de um novo AVC. Quando a gente fala de doença coronária, a gente tem essa mesma redução de 10 milímetros de mercúrio, uma redução de 17%. Se eu estou com uma pressão descontrolada, só eu abaixar ela em 10 milímetros de mercúrio, eu melhoro, eu reduzo o risco em torno de 17%. E se eu trago isso para baixo de 130 de pressão sistólica, eu tenho 40, 50% de taxa de risco menor para doenças coronarianas. Insuficiência cardíaca também, em torno de 50%. Doenças renais crônicas, em torno de 42%. E num compilado geral, ter a pressão arterial sob controle reduz a mortalidade em 17%. Qual a mortalidade? A mortalidade cardiovascular. Ou seja, são números muito robustos para a gente achar que eu não tenho ações para fazer, que basta eu tomar o meu remédio e a vida está ganha. Quantos de vocês têm uso de remédio, uso de medicações e sua pressão gira ali em torno de 14, 15, 16, 14, 15, 16 e o seu médico acha que está tudo bem e eventualmente aumenta um remédio, aumenta uma dose e ele continua ali 14, 15, 16? Será que isso realmente é a melhor maneira de lidar com isso? Aonde que a gente integra essa possibilidade de interferência nisso aí? O próprio início do nosso bate-papo aqui disse que eu ia falar para vocês causas ou como a gente pode pensar em retirar ou reduzir antihipertensivos. Escrevi para vocês que eu tenho ali uma causa primária, que é 95%, uma causa secundária, que se eu descobrir qual é essa causa secundária eu trato e eu curo a hipertensão, mas existem inúmeros fatores fisiológicos que eu vou discutir com vocês aqui de maneira importante, que não pode passar despercebido e que sim, é possível retirar antihipertensivo ou mesmo reduzir a sua dose para um número menor possível. Quando a gente fala de pessoas idosas, a gente não pode esquecer que temos alterações fisiológicas que vão acontecer com esse paciente idoso. E uma coisa muito importante nos pacientes idosos é a tendência a aumentar a oxidação, aumentar a quantidade de radicais livres produzidos todos os dias. O que é isso? Todos os dias o nosso corpo produz radical livre. Por quê? Porque é benéfico, é viricida, bactericida, fungicida. Nosso corpo precisa disso, mas tudo no corpo é um equilíbrio, ou seja, eu também produzo os meus antioxidantes para eu viver num perfeito equilíbrio. Porém, o idoso tende a ter uma alteração fisiológica muito comum, que é o aumento de uma expressão de uma enzima que se chama NADPH oxidase. O que esse cara faz? Basicamente, ele aumenta em muito a produção de oxidação. E quando o nosso meio interno está mais oxidado, uma das respostas que a gente tem é que esse excesso de oxidação vai lá para dentro do vaso e, consequentemente, faz com que eu tenha uma redução da produção do óxido nítrico, que é uma substância produzida pelo nosso endotélio. É a camada que atapeta todos os nossos vasos. E o que o óxido nítrico basicamente faz? Vasodilatação. Ou seja, agora nesse paciente eu vou tender a ter mais vasoconstrição. Consequentemente, a minha pressão vai subir. Então, entendendo essa fisiologia, a gente entende que no paciente idoso seria inteligente, um paciente idoso e hipertenso, seria inteligente eu pensar em antioxidá-lo. É uma medida fisiológica importante? Claro que é, uma medida fisiológica muito importante. E, consequentemente, eu tendo a ter um ambiente mais fisiológico e, consequentemente, eu posso pensar em ir reduzindo os meus antihipertensivos. Quais são outras alterações? Vamos lá. A nossa tireoide, meus amigos. A nossa tireoide é uma glândula importantíssima para o controle do nosso metabolismo. E como muitos de vocês já sabem, já estão me acompanhando aqui, a gente já entende que todos os nossos hormônios declinam a partir dos 30. E é claro que a tireoide também tende a reduzir a sua produção.
de hormônios tiroidianos, ou eventualmente aumentar a sua produção por um problema específico, que aí no caso seria o hipertiroidismo. O hipertiroidismo por si só, por elevação de uma maneira importante dos nossas catecolaminas, vai cursar com vasoconstrição. Consequentemente, o paciente numa crise tireotóxica, ou seja, num hipertiroidismo descompensado, um dos sinais e sintomas é hipertensão arterial. Porém, é muito mais comum nós termos hipotiroidismos como grandes causadores da hipertensão arterial. E por que isso é tão importante a gente entender isso? Porque é uma causa secundária, como eu estou falando. Nós não tenderemos a reduzir os nossos hormônios. Consequentemente, eu tendo a ter um risco maior de hipotiroidismo. Entendam que a gente está falando de um hipotiroidismo subclínico, não é uma doença da tireoide, não é uma tiroidite de Hashimoto, não é uma doença de Graves que lá na frente pode cursar com hipotiroidismo, não. Eu estou falando simplesmente de uma incapacidade da glândula em produzir níveis adequados de hormônios tiroidianos como ele sempre produziu. Duas coisas são fundamentais nesse processo, quando a gente fala do hipotiroidismo / hipertensão arterial. A primeira delas é que o hipotiroidismo é acompanhado de uma diminuição acentuada da sensibilidade dos nossos agonistas simpáticos, fazendo com que a gente tenha um aumento da resistência vascular periférica e da rigidez dos vasos. Esses são locais onde há uma percepção se eu tenho mais ou menos necessidade de se fazer vasoconstrição ou vasodilatação. É como se eu perdesse essa regulação fisiológica ou reduzisse. Então, esse é o primeiro ponto que o hipotiroidismo pode levar a um aumento da pressão arterial. Mas existe um outro. Como a gente está falando do hipossubclínico, ou seja, aquela pessoa que tem sinais e sintomas, mesmo que discretos, e pequenas alterações ainda importantes, não tão importantes dos exames de sangue, muitos desses pacientes são negligenciados pelo seu médico, ou seja, o seu médico simplesmente olha lá o número da referência do laboratório, que é uma análise estatística apenas, não é uma análise real do que eu desejo de resultado daquele teste, simplesmente fala, não, tá tudo bem, não tem nada demais. Isso ao longo do tempo vai fazer com que aquele paciente possa ter sim um hipotiroidismo cada vez mais agravado. E quando a gente tem um hipotiroidismo muito agravado, eu posso ter o depósito no meio intersticial de uma substância que se chama mucina. Tanto é que um dos sinais e sintomas do hipotiroidismo é inchaço periférico, rostinho inchado, dificuldade para tirar um anel. Isso de fato é muito ruim. Muito ruim. Porém, aonde fica esse interstício? Se eu tenho um vaso, o redor desse vaso é o interstício. Se eu tenho um aumento de volume desse interstício, o que eu vou fazer? Vasoconstrição. É como se eu amassasse, fizesse pressão externa contra o vaso. Então eu vou ter mais vasoconstrição. E se eu tratar a hipertensão arterial? Se eu tratar o hipotiroidismo, o que acontece? Essa mucina não vai mais estar ali e esse vaso tende a funcionar normal. Vejam vocês como é tão importante, não só fatores ambientais, como eu citei, de tabagismo, de excesso de bebida alcoólica, de sal, de estresse emocional, de deficiência de atividade física, de ganho de peso, de apneia do sono. Existem outras coisas que podem ser avaliadas. Quando a gente fala do ponto de vista fisiológico, eu não posso esquecer que eu tenho alterações importantes que vão até no intestino. Será que ter um intestino adequado me ajuda a corrigir a hipertensão arterial? A resposta é sim. Quando nós temos uma disbiose intestinal, ou seja, uma desregulação entre bactérias boas e bactérias ruins, eu vou acabar podendo correr um risco de um leaky gut. O que é isso? É uma disjunção das células intestinais, fazendo com que esse intestino seja mais
permeável, ou seja, qualquer substância pode sair da luz do intestino e atingir o sangue. Quando isso acontecer, eu tendo a ter um estímulo para que o meu corpo se defenda. E nessa defesa, produzindo substâncias de defesa, substâncias para nos ajudar a defender sobre uma coisa que não era para estar acontecendo, a consequência é a hipertensão arterial. E o contrário é verdadeiro, ou seja, se eu tiver um intestino bom, e aí existem umas substâncias muito importantes, que é os ácidos graxos de cadeia curta. Quando a gente tem uma alimentação adequada e uma flora bacteriana adequada, essas alimentações vão ser metabolizadas por essas bactérias boas em ácidos graxos de cadeia curta, que são butirato, acetato e propionato. Essas três substâncias vão aumentar a barreira de defesa do nosso intestino, mas já existem trabalhos científicos mostrando que a melhora desses ácidos graxos de cadeia curta melhora a hipertensão arterial. Importante conhecer essa questão do intestino junto com essa coisa fisiológica. A gente entende que existem algumas deficiências que também são causadoras de aumento dos níveis de pressão arterial e que são muito simples de serem resolvidas e que eu diria a vocês que é bastante negligenciado pela cardiologia tradicional, eu sei porque eu vim de lá também, que é a suplementação de alguns nutrientes. Entre eles, eu destaco um dos mais poderosos, um dos mais importantes, que é o magnésio. Magnésio, cabe até uma aula só disso. Mas o magnésio é, por si só, um antagonista do cálcio, ou seja, o cálcio é quem tende a fazer o propiciar vasoconstrição. Se eu estou dando uma substância que é antagonista dele, eu tendo a fazer vasodilatação. E qual é o grande problema? Nós somos muito carentes de magnésio, principalmente no Brasil. Nosso solo é muito pobre em magnésio. Qualquer agricultor sabe disso e isso é muito bem descrito. Há, inclusive, quem diga que uma das grandes teorias do povo japonês ter baixa incidência de doenças cardíacas comparado com o resto do mundo tem a ver com o magnésio, porque o solo vulcânico deles lá tem uma concentração muito grande de magnésio. Portanto, é importante a gente conhecer isso e entender da melhor maneira para poder repor. Então, ter um pouco de magnésio no nosso dia a dia pode muitas vezes corrigir uma hipertensão muito leve, só com comida, com nutriente. Mas como a gente tem poucas fontes, eu preciso suplementar. Quando eu falo dessa questão do magnésio, eu sei que o magnésio protege essas células endoteliais. Eu entendo que a deficiência crônica é um fator de risco importante para isso, para poder ter os níveis mais aumentados. O excesso de álcool, por exemplo, depleta mais magnésio. O estresse também. Ingestão de refrigerantes também, pelas colas, né? A gente tem que entender que eventualmente suplementação de cálcio também pode ser ruim, porque se ele é um antagonista do cálcio, se eu tenho muito cálcio, eu tendo a não ter tanto magnésio para poder fazer essa troca. E quando a gente fala desse magnésio, eu entendo que bioquimicamente esse magnésio tem ações em vários órgãos e sistemas e funções, atuando, como eu falei para vocês, desde a vasoconstrição, a melhora do endotélio, reduzindo a lesão desse endotélio, melhorando o envelhecimento vascular através de otimização melhor do próprio óxido nítrico, como a gente falou, e lá na frente melhorando ou reduzindo a questão da aterosclerose. Portanto, são questões muito importantes que a gente não pode deixar de discutir e de avaliar sempre. Mas existem muitos trabalhos que dizem e que documentam com muita clareza a questão inflamatória / imunológica nos mecanismos naturais da hipertensão.
Ou seja, como eu comecei aqui falando para vocês, a gente tem ações fisiológicas que levam a alterações pontuais da hipertensão ao longo da vida. Se eu não conheço essas alterações fisiológicas, a tendência é que eu passe a cuidar apenas das consequências. Ou seja, vou dar remédio para o resto da vida. Não estou falando que remédio é ruim de forma alguma. Eu estou dizendo que o meu objetivo é usar a menor dose possível para poder fazer o que eu quero fazer, controlar a pressão. Quiçá tirar antihipertensivo. Por quê? Porque todo remédio tem seus efeitos adversos, seus possíveis efeitos adversos. Vocês sabiam que todo remédio é um ET? Gosto muito disso. Por que é um ET? Porque só se pode patentear coisas que não tem na natureza. Não tem o pé de Novalgina, pé de Tilenol. O corpo vai lá, a gente toma esse remédio, ele vai lá, resolve uma dor de cabeça e tem que se virar para sair. Tem que sair. O fígado é o responsável por isso, por pegar essas substâncias dentro do processo que a gente chama de detoxificação, eliminar esse cara. E, consequentemente, a gente tem melhora do organismo, porque eu vou jogar aquele ET fora. Mas vamos lá. Quais são as alterações imunológicas e inflamatórias naturais que pode ou tende a acontecer com todos nós? A gente sabe que tudo começa com a ativação crônica do sistema nervoso simpático e principalmente de um local, na verdade, fisiológico que se chama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso está lá no rim. É uma grande cascata de substâncias que serão produzidas através de vasodilatação, de vasoconstrição da artéria renal, estimulando a produção dessas substâncias no rim para manter o equilíbrio da função renal e, obviamente, do controle da hipertensão arterial. A gente sabe que a obesidade altera esse sistema, a gente sabe que estresse ambiental / emocional altera esse sistema, a gente sabe que o aumento da ingesta de sal altera esse sistema, a gente sabe que infecções crônicas podem alterar esse sistema. A gente sabe que aumento do estresse oxidativo, que com a própria idade, como eu falei para vocês, podem alterar esse sistema. E uma vez esse sistema alterado, ele vai sinalizar respostas em vários órgãos e sistemas, desde o coração, as células de defesa, aos vasos, aos rins. E isso vai fazer com que a gente crie um processo que a gente chama inflamossoma, que é como se fosse uma sinalização de que algo não está bom, de que o corpo precisa tomar uma atitude, ou seja, de que existe uma deficiência em algum lugar que o corpo precisa corrigir, que o nosso sistema de defesa está absolutamente ativado e uma vez ativado, eu vou tomar uma atitude. Só que essa atitude produz células de defesa que retroalimentam a própria alteração do próprio sistema renina-angiotensina-aldosterona e que pode levar a alterações vasculares, renais, cardiológicas, do sistema imunológico, fazendo com que no frigir dos ovos eu vá ter alterações pontuais no próprio coração, alterando o remodelamento do coração, podendo levar lá na frente até disfunções diastólicas. Eu posso ter alterações nos próprios vasos, dando a disfunção endotelial, piorando a produção do óxido nítrico, piorando a vasoconstrição, levando a riscos inclusive de aterosclerose. Eu posso ter alterações renais importantes através do desarranjo desse sistema renina-angiotensina-aldosterona, fazendo inclusive com que eu tenha até mais retenção de sal. Se eu tenho mais retenção de sal, eu tenho mais líquido dentro de mim, aumentando o volume de líquido, aumentando a pressão arterial. E eu posso ter mesmo alterações até mesmo no sistema nervoso central, causado por isso tudo que a gente está conversando, causando déficit cognitivo, alterações da inflamação, tendência à demência e neuroinflamação. Quando a gente fala que existem inúmeras possibilidades de alterações da hipertensão arterial ou de questões que podem levar a um aumento de hipertensão arterial, é muito mais multivariado do que simplesmente simplório. Chegar no consultório, medir uma pressão arterial, falar, olha, o senhor está hipertenso, o senhor vai tomar aqui um diurético e um inibidor da ECA, um inibidor da enzima conversora de angiotensina. E aí, vai com Deus. Estou
taxado na minha testa, sou hipertenso, acabou, minha vida acabou, agora eu serei cliente da farmácia até eu morrer. Então eu vou começar até a entender ali quais são os programas da farmácia que me trazem benefícios, aí eu compro 10 caixas logo que já é com desconto. Não é assim, meus amigos, definitivamente não é assim. O que eu mais prezo é a consciência do conceito, o entendimento dos conceitos, a fisiologia bioquímica, mas principalmente a individualização. Então você que está assistindo isso e já passou aí por vários médicos, por vários cardiologistas, bate um papo com ele sobre esse tema. Conversa com ele um pouquinho. Então, será que é possível eu reduzir o meu antihipertensivo? Será que um dia é possível eu suspender o meu antihipertensivo? Conversem com eles. Esse é o tipo de análise que a gente faz aqui no Instituto Arravá. E vocês têm o link aqui disponível para vocês, para agendamentos, para que a gente possa estar junto, ou comigo, ou com a minha equipe. Por quê? Porque o conceito que a gente desenvolve aqui é absolutamente o mesmo. E para você não esquecer de receber todas as informações desse canal, se inscreve nele, ativa o sininho, dá o seu like, porque quanto mais você fizer isso, mais pessoas serão beneficiadas com esse conteúdo. E com certeza, o propósito maior é multiplicação de informações com responsabilidade, com ciência, com técnica, com individualidade e com amor. É isso que eu quero sempre. Aguardo vocês para o nosso próximo vídeo e cuidem do seu coração.